Olá a todos, muito boa tarde. Leonardo Kornowski aqui, especialista técnico de produtos Autodesk para a área de mecânica, né, da Canserve. Vamos dar início então aqui ao nosso webinar aqui falando a respeito do Fusion. Tá? Então vamos lá. Esse webinar, tá, pessoal, antes de eu começar aqui, ele vai ser um webinar de introdução apenas, tá? Vou mostrar pelo menos algumas ferramentas simples aí de fácil utilização pelo Fusion. Beleza? Então vamos lá. Então vamos falar sobre o Fusion 360, tá? Uma explicação geral com algumas ferramentas para a gente poder entender um pouquinho melhor a tecnologia, tá? O que nós vamos abordar aqui dentro desse webinar aqui hoje? O que é o Fusion, tá? Projetos CAD, vamos falar um pouquinho sobre superfície, vamos falar um pouquinho sobre conjunto, e no final a gente vai falar sobre renderização e um pouquinho de compartilhamento de informação, compartilhamento de projetos, coisas desse tipo, tá? Então, o que é o Fusion 360 e para que ele serve? O Fusion 360 é um software da Autodesk, criado para modelagens 3D, CAD, CAM e CAI, onde o utilizador poderá dar vida aos produtos e seus projetos. Baseado em nuvem, de fácil utilização e muito bem otimizado, o Fusion 360 apresenta ferramentas para a criação de projetos, visando atender todo tipo de profissional, desde a pequena indústria até grandes corporações. Possibilita a criação praticamente de todos os tipos de produtos, pequenos ou grandes, peças e conjuntos, com uma dinâmica nova e com bastante ênfase em compartilhamento de informação. Bom, eu comentei aqui agora com vocês a respeito da partilha de informação, do Fusion ser um software utilizado para CAD, né? Então, eu vou mostrar aqui de uma maneira bem dinâmica, vou tentar exemplificar aqui todas as ferramentas, algumas das ferramentas, né? E algumas funcionalidades específicas aqui do Fusion, voltada para a área de projetos, tá? Então, aqui eu tenho a tela inicial do Fusion 360, ela é uma tela bem parecida com software de aplicação CAD. Então, eu tenho ela dividida aqui em algumas situações. Eu tenho a parte de cima, onde eu tenho todas as ferramentas iniciais, né, principais ferramentas de modelagem. Eu tenho aqui na parte esquerda, lateral, eu tenho a minha lista de construção, tá? E aqui na parte inferior eu tenho um timeliner. E esse timeliner ele vai mostrar aí onde é que a gente, onde foi inserido, em que momento foi inserido montagens, em que momento foi inserido componentes, quando que foram criadas os sólidos ou superfícies e por aí vai. Bom, como ele é todo baseado em nuvem, nós vamos ter na parte lateral do Fusion, tá? Todas as pastas específicas voltadas aos projetos que nós criamos. Então, a gente pode ter uma pasta para um projeto, outra pasta para outro projeto, todas elas separadas dessa forma. Então, eu já deixei algumas coisas aqui encaminhadas, né? Para a gente poder trabalhar aqui em relação ao Fusion 360. Então, vamos falar um pouquinho aqui a parte de superfície, que às vezes é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Como trabalhar com superfície, para que serve, ou em que momento a superfície ela pode ser utilizada. Então, eu vou clicar 2 vezes nesse modelo que eu já tenho pronto aqui, tá? Ele vai carregar, ele vai abrir, e eu tenho aqui um modelo aqui na tela para mostrar para vocês. Então, nota-se que ele é um modelo de um ferro de passar roupas, tá? Como é que ele foi criado? Então, eu vou voltar aqui os passos que eu utilizei, tá? Utilizando o timeliner, e vou trazer o timeliner aqui para frente e vou mostrar para vocês da onde que se originou esse ferro de passar roupas. Então, eu tenho aqui 2 imagens, tá? 2 imagens, 2 esquetes, bem simples que foram adicionados, tá? Com traços bem grosseiros e simples, tá? Da onde foi criado, onde foi desenvolvido o modelo inicial ou o conceito inicial desse meu produto, tá? A partir desses esquetes, foi possível criar, a partir desses desenhos, né? Foi possível criar algumas linhas básicas, tá?
Então, eu vou esconder aqui os sketches para ficar mais fácil de entendimento, né? Olha só, foram criadas algumas linhas básicas através de esboços também, né? E essas linhas básicas aqui deram a forma inicial. A partir dessas linhas básicas aqui, utilizando o menu de superfície do Fusion 360 e alguns dos comandos aqui dentro, a gente consegue começar a dar forma à nossa ideia, ao nosso design, ao nosso produto. Então, eu tenho aqui uma forma bem simples, certo? Tá? Utilização, com a mesma utilização daqueles sketches, né, que eu escondi aqui, foi criado, desenvolvido mais alguns traços, certo? Esses traços aqui foram utilizados para fazer os recortes principais aqui do meu produto, e de novo, utilizando aqui algumas funções básicas aqui do Fusion, a gente consegue enxergar aqui aonde isso aqui está indo, onde a gente está chegando aqui com o nosso desenho, tá? Vou passar aqui um pouquinho mais para frente, eu tenho mais aqui um sketch criado com algumas linhas de recorte, que foram utilizadas para fazer o recorte aqui do meu produto, foram criados superfícies, a partir daquelas linhas que foram criadas ali, e no final de tudo, eu tenho aqui a minha forma praticamente completa, tá? A partir dessa forma aqui, eu já tenho ela como um sólido, tá? Esse sólido, eu posso utilizar ele dentro do Fusion 360 para continuar fazendo toda a parte de engenharia do meu produto, certo? Ou posso exportar isso aqui para um outro software, por exemplo, vamos lá, um software de usinagem que vocês já conheçam e já trabalham há bastante tempo. Então, isso aqui é um exemplo bem simples e básico, tá? De algumas funcionalidades aí que a gente consegue chegar com o Fusion 360. A partir, além da parte de superfície, um item bastante bacana que a gente consegue chegar com o Fusion 360 é a possibilidade de utilizar scanners, ou seja, objetos reais que foram digitalizados, certo? E essa digitalização foi inserida dentro do Fusion, então aqui eu tenho a frente de um ATV, né, de um quadriciclo, né? Então eu tenho ele aqui num formato de malha, certo? Então, são alguns detalhes aqui que são necessários e que foi utilizado esse scanner aqui para poder fazer a criação da barra de proteção da frente do meu ATV. Então, de uma maneira bem simples e bem semelhante àquela que foi utilizada lá dentro para criar o primeiro produto, foi inserido dentro do meu projeto uma imagem desenhado, dá para notar aqui que está escrito tudo a caneta, né? Uma imagem a grosso modo aqui de como seria o fixador dessa proteção frontal, né? E a partir desse desenho, então foi desenvolvido o primeiro sketch, certo? Já centralizado, já com as linhas retas, e foi feito a primeira extrusão. Então, permanecendo, né? Respeitando aqui os itens que já existem dentro da geometria da frente do ATV. Tá? Os comandos de arredondamento, fillets, então a gente pode utilizar fillets, chanfros, extrusões e coisas do tipo. Notem que ele já tem um material previamente aplicado. Tá? Isso aqui é uma outra situação que a gente vai conversar mais para frente. E a partir daí foram feitos, agora isso aqui é uma das novidades do Fusion 360, tá? A possibilidade da gente trabalhar com sketches 3D. Notem as linhas, todas elas foram desenhadas em um único esboço. Tá? Então isso aqui é uma das novas funcionalidades do Fusion. Então o que foi levado em consideração a criação dessas linhas? Foi levado em consideração o próprio desenho da frente desse ATV, para que o frame de proteção ficasse exatamente na mesma posição que a geometria já existente. Tá? Depois de criado o frame, foi desenvolvido, foi criado o sólido, certo? Onde esse frame, de criação desse frame, né? Utilizando comandos bem simples, que a maioria já deve conhecer, uma que trabalha com CAD, né? Um mirror, comando de mirror, e depois um comando de joint, onde a gente uniu aqueles duas metades lá e transformou em uma só. A partir daí,
aí entra toda a parte de modelagem adicional que a gente pode criar. Então, nesse caso aqui, foi inserido aqui o logo da Autodesk, e esse logo da Autodesk aqui originou, então, essa chapinha metálica que fica aqui na frente do meu ATV, do suporte, né? Então, eu vou ter aqui os corpos, né? Então, eu posso esconder alguns dos corpos que estão aqui, ele vai me mostrar só o que está acontecendo, né? O que foi colocado ali, o que não foi. Posso tirar, por exemplo, o scanner também, e eu tenho aqui o meu material previamente criado, certo? Esse aqui já está pronto, por exemplo, para ir para uma linha de produção, caso seja necessário, ou para ter pelo menos uma base inicial, para a gente poder começar a trabalhar na produção do produto. Tá? Então, aqui eu tenho o início de todo o meu projeto já sendo concluído. Beleza? Vamos dar sequência aqui. Eu tenho mais alguns modelos aqui para mostrar para vocês o que a gente consegue utilizar aqui com o Fusion 360. Na mesma pegada do scanner, tá? Eu posso utilizar o Fusion 360 para fazer uma engenharia reversa. Por exemplo, isso aqui é um tanque, certo? Que foi utilizado a base dele, também como uma malha, também como um scanner 3D, onde foi utilizado os itens principais dele para criação e continuação de toda a tubulação. Então, a partir daqui, eu já consigo definir, por exemplo, determinadas distâncias e medidas e coisas do tipo, aonde eu posso chegar e posso depois construir o meu projeto mais preciso. Então, eu posso continuar a fazer medidas, posso tirar algumas medidas aqui. Então, eu tenho os diâmetros, tenho os raios, eu tenho as distâncias de centro, e por aí vai. Então, eu consigo ter uma noção bem precisa, digamos assim, tá, do que acontece dentro da realidade e o que eu consigo trabalhar dentro do Fusion 360. Então, de uma maneira bem bacana aqui, eu consigo utilizar ele, inclusive, para fazer engenharia reversa. Da mesma maneira que foi criado essa tubulação aqui dentro, eu posso utilizar a própria geometria da minha malha e poder reproduzir todo esse tanque de armazenamento aqui, conforme as especificações que ele já mostra ali. Tá? Então, é bem bacana. Essa é uma das funcionalidades bem legais aí do Fusion 360. Uma outra situação que a gente pode utilizar dentro do Fusion 360 são chapas de metal, tá? Ou sheet metal, como o pessoal costuma chamar. Então, eu tenho aqui um modelo bem simples, tá? Onde eu também tenho aqui a minha timeline. Então, vou voltar aqui na minha timeline, só para vocês terem uma noção aqui do que começou, aonde que começou, né? Então, começou aqui com um quadrado. Esse quadrado aqui eu posso ter medidas específicas. O Fusion, ele funciona de uma maneira paramétrica também, tá? E a partir desse quadrado aqui, foi gerado algumas flanges. Note que eu tenho uma flange aqui que ela não é completa, então ela tem uma distância específica nas duas pontas, e também foi utilizada somente uma das arestas aqui do meu modelo, e a partir daí foi adicionado aqui as outras funcionalidades aqui para dentro do meu modelo. Tá? Uma outra situação que a gente consegue fazer aqui, eu consigo chegar, por exemplo, dentro da minha peça planificada. Então, se eu precisar criar, por exemplo, uma folha, né, de detalhamento e mandar para a minha produção, eu também consigo, porque eu consigo a planificação desse meu modelo. Vamos falar um pouquinho agora, envolvendo esse mesmo sheet metal aqui, vamos mostrar aqui, vamos falar um pouquinho a respeito da parte do detalhamento. Então, uma das ferramentas também que a gente encontra dentro do Fusion 360 é toda a parte de detalhamento de projetos. Então, assim, independentemente do que eu criei e do que eu estou fazendo, eu consigo criar uma folha de detalhamento, colocar todas as cotas, todas as medidas. Se for um conjunto, eu consigo colocar uma lista de peças, depois eu vou mostrar para vocês uma lista de peças, uma lista de itens que foram utilizados para criar determinado elemento. Então, aqui eu tenho aquele sheet metal, tá? Aquela dobra lá, onde eu tenho a minha tabela de dobras, onde eu tenho o ID das dobras, que estão numerados, 1, 2, 3 e 4, a direção delas e quantos graus que ela está sendo dobrada e qual é o raio. Então, dentro do Fusion 360, dentro da parte de sheet metal, eu tenho toda a parte de regras que eu também posso utilizar. Eu tenho regras pré-determinadas de alguns materiais, ou eu posso criar as minhas regras. Então, independentemente do material que você for precisar para fazer a criação desse sheet metal,
tá? Dessa chapa dobrada, eu posso fazer a criação dele aqui. Então, ele é bem maleável nesse tipo de situação também, tá? Além do sheet metal, além da superfície que eu mostrei para vocês, eu vou mostrar agora aqui em relação à criação de peças, né? Aqui é um exemplo bem simples que foi criado de uma peça mecânica, né? Onde tem a peça, onde eu tenho conexões aparafusadas e onde eu posso utilizar essa peça aqui, por exemplo, para criar uma pequena animação. Essa animação entende-se da seguinte maneira: pode ser um manual de instrução, esse manual de instrução pode ser enviado para os meus colaboradores, pode ser um manual de instrução para os meus clientes, eu posso exportar essa animação criada no formato de vídeos, né? E posso, por exemplo, aplicar ela numa página da internet ou na minha página, na própria página da minha empresa, com algumas instruções específicas. Então, aqui é bem simples o que foi criado. Eu vou dar um play aqui, só para vocês entenderem, ó. Colocação do parafuso, uma rotação de câmera, colocação da porca, certo? Então, eu posso criar, eu posso utilizar o Fusion 360 para fazer esse tipo de situação. Ele pode ser algo simples, conforme eu cliquei aqui, conforme foi criado aqui, ou pode ser extremamente complexo, com mais peças, com mais animações, com peças desaparecendo e aparecendo, dando ênfase em detalhes específicos aqui do nosso projeto. Tá? Agora vamos falar um pouquinho a respeito aqui para empresas, por exemplo, para quem trabalha com modelagem top-down. Isso aqui é mais voltado para pequenas empresas de imóveis. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Uma bancada bem simples, certo? E toda essa bancada aqui, ela foi originada, deu origem, né, a partir do nosso primeiro sketch que foi criado aqui. Então, isso que a gente chama de modelagem top-down, onde eu tenho todo o desenho do meu sketch, quer ver? Ó? Se eu abrir o meu sketch, eu tenho ele todo parametrizado, todo com medidas, posso utilizar fórmulas matemáticas, tem uma série de situações aqui que eu posso utilizar, e a partir desses elementos aqui, tá? Ele é criado todos os itens necessários até a gente ter o nosso produto final. Uma das vantagens que a gente tem nesse tipo de situação, tá, é a possibilidade de termos aqui uma imagem renderizada. Então, essa imagem aqui foi renderizada no computador, tá? É uma imagem que levou, na minha máquina, não é uma máquina voltada para CAD, digamos assim, tá? É uma imagem que levou cerca de 10 minutos no máximo para ficar pronta. Tá? Eu acho que até bem menos do que isso, eu não me lembro exatamente do tempo que eu levei para finalizar essa imagem. Então, eu tenho uma qualidade muito boa. Então, imagina eu mostrando o meu projeto para um cliente. Eu posso fazer esse projeto com várias cores, com várias opções, certo? E posso fazer várias imagens renderizadas e posso fazer a apresentação desse meu projeto aí para os meus clientes, para os meus colaboradores também. Tá? Então, essa parte aqui da criação para a indústria moveleira, ela é muito boa e muito fácil de utilizar. Certo? Bom, voltando aqui, saindo um pouquinho aqui da indústria moveleira, vamos dar uma olhadinha aqui em uma montagem de um projeto mecânico, tá? Então, isso aqui é um fixador de tubulação, tá? Bem simples, certo? Onde eu também tenho aqui a possibilidade de fazer aqui algumas animações, certo? Ou seja, eu consigo fazer, além da animação, né? Eu consigo fazer uma simulação desse meu projeto funcionando. Então, eu consigo colocar todos os itens específicos que eu tenho dentro da minha montagem, certo? E eu consigo simular a movimentação aqui. Lógico que teria a arruela e a porca asa saindo, ela não está colocada, mas enfim, já dá para entender aqui o que a gente consegue fazer, né? E eu consigo aqui, então, providenciar toda essa análise antes mesmo do projeto estar pronto. Então, como eu falei para vocês antes, a respeito da folha de detalhamento, tá? Eu tenho aqui uma folha de detalhamento onde foi inserido esse clamp pipe aqui, tá? Onde mostra aqui, por exemplo,
todos os itens específicos que foram criados. Então, aqui eu tenho uma lista de materiais bem grande, tá? Então, essa lista de materiais aqui, ela é referente ao meu desenho. Então, eu tenho, por exemplo, todos os meus itens aqui, e eu posso utilizar, por exemplo, algumas funcionalidades, né, de balões, por exemplo, para dizer onde é que estão os itens e qual item que é de cada uma das partes, de uma maneira bem simples e prática. Olha só que bacana. Tá? Então, de uma maneira rápida, eu consigo fazer todo o detalhamento do meu objeto. Lógico que aqui deveria ter mais algumas outras informações, por exemplo, medidas. Eu preciso de uma dimensão entre os meus itens, eu consigo tirar a dimensão dele. Tá? Eu consigo trabalhar com unidades de medidas específicas. Aqui, no caso, eu estou trabalhando com milímetros, então é uma braçadeira realmente bem pequenininha. Tá? Eu posso colocar, por exemplo, inserir textos ou qualquer tipo de anotação dentro da minha folha de detalhamento, certo? Então, eu tenho toda a parte de simbologia que eu posso utilizar, eu posso inserir imagens, eu posso inserir algumas tabelas, então tem uma série de informações aqui que eu posso usar, inclusive eu posso exportar esse meu documento aqui em PDF, tá? Então eu posso enviar isso aqui depois, posteriormente por e-mail, para quem eu achar que deve receber essas informações, né? Ou até disponibilizar aqui no site da empresa. Bom, uma das outras situações aí que eu comentei no início do webinar, né? Para que aqui eu tenho mais uma imagem renderizada só para mostrar para vocês, tá? Daquele clamp lá. O que eu comentei com vocês a respeito do Fusion 360? Ele é voltado, ele tem a pegada forte dele é o compartilhamento de informações, certo? Então, olha só, além de eu poder trabalhar com esse tipo de produto, tá? Tem coisas pequenas, mas eu também consigo colocar coisas de um tamanho exatamente bem grande dentro do meu Fusion 360. Às vezes o pessoal fala, mas isso aí é para modelar uma peça ou duas. Não, não é. Eu posso fazer uma peça ou duas, ou posso fazer um conjunto completo com várias outras peças, tendo toda a parte de detalhamento, todo o histórico de construção. Tá? Vou mostrar para vocês ali referente ao histórico de construção dos itens também, para vocês verem como fica tudo documentado dentro do nosso ambiente de trabalho. Tá? Então, uma das vantagens desse produto ser baseado em nuvem é a possibilidade da gente poder manter o nosso time todo informado em relação às alterações do projeto. Então, olha só que bacana, aqui eu tenho um projeto completo de uma moto. Tá? Esse projeto dessa moto depois vai ser disponibilizado um link, tá? Onde vocês poderão visualizar esse projeto aqui dessa moto dentro do navegador. Então, olha só, dentro do navegador eu vou encontrar, tá? Dentro da minha equipe do Fusion, tá? Eu vou encontrar a mesma moto, ou seja, eu posso visualizar essa moto aqui, esse meu projeto, tá? Sem necessário eu ter instalado o software dentro da minha máquina. Então, imaginem você enviando isso para um cliente, onde o cliente vai pegar o tablet, vai pegar o telefone, vai pegar um computador qualquer e consegue abrir o teu projeto 3D completo, certo? Com qualquer possibilidade aqui de visualização. Inclusive, aquela situação que eu comentei para vocês, que vai ser bastante interessante para a equipe, né, de desenvolvimento dos projetos, eu tenho toda a parte aqui de comentários. Então, eu acho que o meu colega, o Paulo, ele deve estar online aí nos escutando. Vou pedir para o Paulo colocar um comentário aí, enquanto eu vou mostrando aqui as funcionalidades aqui do Fusion 360 baseado na nuvem. Tá? Então, olha só que bacana. Eu tenho possibilidade de analisar em corte, tá, o meu modelo, certo? Então, eu consigo fazer um corte do modelo e verificar o que está acontecendo ali dentro, certo? Todas as peças. Olha só que bacana, ó. Já acionou a sinetinha aqui para mim. Isso quer dizer que eu já tenho um comentário, eu já tenho comunicação dentro da minha equipe trabalhando junto com o Fusion. Tá? Então, eu tenho, por exemplo, aqui, análise de corte. Tá? Então, eu posso cortar aqui a minha imagem em vários eixos, em vários ângulos, conforme a minha necessidade, para poder fazer uma visualização bem mais precisa e bem mais bacana aqui do meu elemento.
tá? Eu tenho possibilidades de tirar pequenas medidas. Eu quero saber qual que é a distância de eixo aqui entre uma roda e outra. Então, eu tenho aqui a minha medida, tá? Então, a minha medida aqui dá 1,17, 1,17 m entre um eixo e outro de roda. Bem bacana isso também. Eu tenho a possibilidade, inclusive, de fazer uma explosão do meu modelo, certo? Tá? Então, isso são funcionalidades que já estão disponíveis pelo navegador, ou seja, a pessoa não precisa do Fusion 360 instalado na máquina, tá? Eu vou dar uma olhada, vou dar vou atualizar aqui a tela e vou ver aqui o comentário aqui que o Paulo deve ter colocado aqui para nós. A gente consegue mostrar aqui a interação do modelo e da produtividade que a gente ganha aqui ao vivo. Olha só que bacana. O Paulo mencionou que a gente pode aumentar o aro da moto. Então, eu vou verificar aqui aonde que está o comentário dele. Eu clico 2 vezes no comentário, já vai me mostrar aonde que ele está fazendo o comentário. Então, eu consigo visualizar por esse thumbnail, por essa imagenzinha que foi criada aqui, que a roda está com uma coloração diferente, né? O aro ali, então ele está selecionado aquele aro. Então, eu posso responder aqui para o Paulo e da seguinte maneira: ótima ideia. E posso postar. No momento que eu coloco esse post aqui, o Paulo lá do outro lado também vai receber uma notificação dizendo assim, ó, que legal, o Leonardo aceitou a minha dica. Então, o que eu faço? Eu volto para dentro do Fusion 360, eu vou selecionar o meu elemento que tá selecionado, foi a dica que o Paulo deu. Olha só, o Paulo já deu o reply aqui para mim, né? Já mostrou aqui dentro do Fusion, inclusive, o comentário dele, e agora eu estou dentro da peça específica, e agora dentro da peça eu posso trabalhar dentro dela e fazer as alterações necessárias para que ocorra aquela sugestão lá do Paulo, ou algum outro membro da minha equipe de projetos que está trabalhando junto comigo dentro do Fusion, né, fazer as alterações necessárias, ou talvez um ajuste, ou um teste, ou alguma coisa do tipo. Bom, eu mostrei para vocês, eu comentei com vocês a respeito aqui dos históricos, né, de tudo que é feito dentro do Fusion. Então, aqui eu tenho, por exemplo, a roda frontal, né, onde eu tenho todo o histórico dela, onde ela é utilizada, quem utiliza, tá, e toda a parte de detalhamento. Esse modelo aqui, eu não tenho muita informação a respeito dele, porque ele já foi feito de uma maneira que não tivesse versionamento. Mas, por exemplo, esse cara aqui ele tem 10 versões, certo? Então, olha só, eu tenho um histórico de versões, certo? E se eu precisar, se for necessário, posterior ao lançamento do meu produto, eu posso utilizar uma dessas versões aqui e promover ela para a versão corrente. Então, olha só, se eu tiver uma equipe toda configurada, eu tenho todas as partes de quem fez a alteração, toda a informação necessária aqui dentro. Então, ele funciona quase como se fosse um PDM também para mim. Então, eu tenho aonde que é usado, né? Quem que utiliza essa montagem, ele é usado aonde, tá? Não é usado em nenhuma outra montagem. E eu tenho, inclusive, toda a parte de detalhamento, né? De todos os desenhos específicos voltados aqui, desse produto específico aqui, tá? Bom, pessoal, além disso, o Fusion tem uma infinidade de funcionalidades. Vai ficar muito complicado a gente conseguir mostrar todas as funcionalidades do Fusion 360 em um único webinar, nesse pouco tempo aí que a gente tem, tá? Até porque senão fica muito extenso, vai ficar cansativo aí para todo mundo. Isso a gente depois vai trabalhar aí e vai fazer mais opções aí, mais webinars para mostrar funcionalidades bem específicas do Fusion. Bom, além disso que eu mostrei aqui para vocês, aonde mais eu consigo aplicar o Fusion 360? Então, a parte de 3D Design e modelamento, já mostrei para vocês aqui, um esboço bem rápido, tá? Eu posso trabalhar toda a parte de eletrônica dentro do Fusion 360. O Fusion 360 incorporou um outro software que é voltado para o uso de eletrônica, que chama-se Eagle. Então, eu consigo criar PCBs, eu consigo criar componentes, eu consigo criar esquemáticos, tudo dentro dele. Tá? Eu consigo fazer toda a parte de simulação, simulação termal, simulação de tempo, simulação de estresse, simulação de resistência. Tá? Eu posso utilizar toda a parte de design generativo. Nós vamos providenciar aí um
um outro webinar falando especificamente do design generativo, que isso aí é muito bacana, tá? É bem interessante. Eu tenho aqui toda a parte documentacional, eu já mostrei alguns itens ali para vocês. Aqui eu tenho uma imagem um pouquinho menor, com mais algumas situações, tá? E depois aqui eu tenho a parte toda de colaboração, que é aquela situação ali que eu mostrei para vocês, que é baseado em nuvem, ou seja, dentro do meu time de projetistas e engenheiros, eu consigo partilhar todas as ideias e consigo fazer isso movimentar dentro de toda a minha corporação. Tá? Então, isso é uma das partes mais bacanas aí que a gente tem dentro do Fusion 360. Então, o Fusion 360 ele já sai da caixinha pronto. Tá? Agora você pode perguntar, aonde eu vou encontrar o Fusion 360? Boa, vamos lá. Dentro da página, dentro da conta da Autodesk, manage.autodesk.com, certo? Você vai acessar a sua conta da Autodesk, vai clicar aqui na parte da esquerda, All Products and Services, ou todos os produtos e serviços, e você vai localizar essa funcionalidade do Fusion aqui, ó, dentro dos produtos que estão disponíveis para a sua conta. Clique em Download Now, o download do Fusion vai inicializar, e você consegue utilizar aí o Fusion na totalidade. Tá? O Fusion ele já faz parte dos produtos da Autodesk, ou seja, quem já possui algum dos produtos da Autodesk já tem o Fusion 360 incluído. Tá? Tanto é que ele está dizendo aqui, ó, incluído. Tá? Não é um item que é adicionado posterior, certo? Bom, que mais? Pessoal, eu acho que para um início, para um apanhado geral do Fusion 360, eu acho que está o suficiente, é bem bacana, né? A gente consegui demonstrar para vocês até onde a gente consegue ir dentro do Fusion 360. Agora, a imaginação é o nosso limite, né, para a criação dos nossos projetos. Bom, a Canserve, ela está em todas as redes sociais, então procura a Canserve nas redes sociais, onde você vai conseguir visualizar todas as novidades, futuros webinars, dicas e truques e coisas do tipo aí, ou qualquer outra situação relacionada com os produtos da Autodesk, da Canserve, tá? Uma outra situação, a Canserve também está no YouTube, tá? Esse webinar vai ser disponibilizado pelo YouTube, então procurem dentro do YouTube por Canserve TV ou Canserve Solutions TV, tá? Não esquece de clicar, não esquece de se inscrever e não esquece de acionar a sinetinha lá para receber as notificações de todas as novidades. Bom, pessoal, após o término dessa apresentação, vocês irão receber aí uma pesquisa de satisfação. É muito importante para mim, para toda a equipe Canserve, que vocês preencham toda essa pesquisa de satisfação aí. Isso vai nos ajudar a melhorar os nossos webinars e os nossos conteúdos nas redes sociais, e vai nos ajudar também junto com o nosso relacionamento com todos os nossos clientes.